Sejam bem-vindos a mais um Mind Talk, Conversas de Impacto. Hoje a gente vai falar sobre gestão e inovação em busca não só da qualidade, mas da excelência educacional. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui o secretário Paulo Fortunato, de Angra dos Reis, e a superintendente Fabiane Alves aqui com a gente, para a gente poder trocar e principalmente aprender com um ótimo exemplo de Angra. Sejam muito bem-vindos. Ivan, muito obrigado pelo convite da Mind Lab, para a gente participar do Mind Talks. Para a gente é um privilégio muito grande, a gente está trazendo aqui a nossa experiência, né, na gestão da educação do município de Angra dos Reis e a gente espera contribuir e colaborar com a nossa conversa aqui hoje. Com certeza. Então, para começar, eu queria primeiro ouvir um pouco sobre, bem aberto, mas o que significa inovar na gestão da educação para Angra, né? A gente precisa tentar compreender esse contexto da palavra inovação, né? A gente sempre, quando fala de inovação, está falando de ação tecnológica. Não necessariamente inovação tem que ser ação tecnológica. O nome da nossa secretaria, inclusive, é Secretaria da Educação, Juventude e Inovação. E a gente tem buscado métodos inovadores para construir processos educacionais inovadores, né? A educação do século XXI, ela necessita ter, tanto na ponta de gestão quanto na ponta da sala de aula, processos que sejam inovadores, metodologias que sejam ativas e sejam novas e aplicáveis, né? A gente tem um portfólio grande de parceiros, dentre eles a gente tem o portfólio com o programa Mente Inovadora, né, da Mind Lab do Brasil, que vem atuar numa ponta significativa da educação do século XXI, que é a ação socioemocional dos nossos estudantes, né? Então, fazer inovação, principalmente na educação, é ter a concepção inovadora do processo educacional, e não aquele processo educacional que ainda resiste no tempo, né? E que não perdura em novos resultados e principalmente, em tornar o nosso estudante sujeito do processo. Claro. E, Fabiane, acho que muito colocado pelo que o secretário Paulo trouxe de como que é esse olhar além de bits e bytes, né? De inovação de fato na gestão, na vivência dentro da rede. Na verdade, a inovação ela precisa levar em consideração os atores envolvidos, né? Então, os estudantes que hoje, como o secretário disse, não estamos mais falando de uma educação de 5 anos atrás, né? Nós estamos falando de uma educação hoje que olha para o indivíduo em sua plenitude, em sua integralidade. Então, pensar nessa educação para além dos números é olhar e entender esse indivíduo como um todo. Não só o estudante, que é para ele que a gente pensa a educação, mas também considerando os professores que precisam também estar preparados para lidar com essas revoluções tecnológicas, revoluções de práticas pedagógicas, porque o mundo está em constante mudanças e seres humanos que somos também estamos. Então, a inovação ela vem para agregar e ampliar esse olhar dos atores envolvidos, tanto do estudante quanto dos professores. Eu gosto muito do que ambos vocês trazem, que é essa questão de a inovação não é necessariamente tecnológica no sentido só de programação, ainda mais no momento que a gente está vendo chat GPTs da vida, parece que tudo precisa ter IA ou algo do gênero, né? E os professores passam por essa situação, de fato, que são revoluções que vão acontecendo muito rápidas e eu tive a oportunidade de estar discutindo isso com o professor Israel, membro do Conselho Nacional de Educação, recentemente, né? Ele fala, a gente soltou o celular na sala de aula sem muito entender primeiro qual que iam ser os impactos dele. E o primeiro a ser impactado, acho que foi o professor, né? Sobre esse novo ambiente que ele precisa lidar. E quando a gente vê essa emergência da IA e dessas tecnologias, acho que traz novas situações e novas necessidades, né? Como o próprio secretário estava trazendo, da questão do socioemocional, porque o letramento humano ganha uma importância maior, né? Exatamente. E a gestão precisa acompanhar isso. Então, como que tem sido isso em Angra? Como que tem sido o apoio até do socioemocional nesse sentido? A metáfora que talvez pudesse ser empregada aqui é a metáfora do futebol, né? Quando você tem um determinado jogador que ele apresenta um determinado repertório para resolver uma determinada situação dentro do campo do jogo.
A educação está passando por momentos, né? Vem passando, está passando e vai continuar passando, porque hoje, se a gente for olhar como o tempo, né? Eu estou falando do tempo fluido, Sim. né? Na vida das pessoas está passando, ele está passando com uma rapidez muito grande. Se a gente observar o mercado de trabalho hoje, você está falando de profissões que há 5 anos atrás existiam e hoje não existe mais. Você acabou de citar uma, por exemplo, que daqui a pouco não tem mais, que é de programador. Esse programador está tomando várias ações. Então, o que acaba acontecendo nisso? Esse repertório do professor ele precisa ser ampliado, né? E muitas vezes a sua formação inicial não dá conta de ter todo esse repertório. Então, como é que a gente cuida desse processo? Como é que a gente cuida desse professor? Como é que a gente cuida desse profissional? Né? É importante sempre investir em aperfeiçoamento, formação profissional, né? Continuado em serviço. O socioemocional ele vem aglutinar informações, principalmente do estudante, né? Mas traz também questões para o professor que são relevantes. Né? Ele traz um novo olhar, a possibilidade de um novo olhar para esse estudante, um novo olhar para esse aluno, né? A forma como ele está aprendendo, a forma como ele está se desenvolvendo. Né? Como a Fabiana colocou, a questão holística do processo e a questão do ser humano por inteiro. Né? E essa nova relação professor e estudante, ela também está em nova construção permanente. Sim. Né? Os adolescentes de hoje não nos exigem a mesma coisa que os adolescentes de ontem. Né? E os de amanhã vão exigir outras coisas. Então, estar antenado com essas percepções de mudança de tempo, de estado e do mundo, elas são muito importantes. O nosso apoio fundamental é sempre no processo de formação desse professor. Né? Nós somos uma rede comprometida com a educação e com o professor. Só para um dado importante, nós somos uma rede pública de ensino que hoje nós contamos com 100% dos nossos professores efetivos e concursados. Maravilhoso. E justamente com que objetivo? Com que esse professor, que a gente, tanto os demais colaboradores da educação, quanto principalmente esse professor, que a gente não trata mais como recurso humano, a gente chama de capital humano. O nosso principal ativo é o professor, porque ele é a mola do processo. É ele que vai poder atuar junto com esse estudante para fazer essa mudança de paradigma. Agora, como é que a gente faz isso? De que maneira você apoia esse professor? Principalmente buscando trazer esse repertório para esse professor. Através do quê? Das formações continuadas em serviço, principalmente.